Eu ficava irritado, mas Ficava não irritado de sabia verdade. que eu orando pra Deus abrir uma porta pra mim, ia na cara, batia na cara, assim, ó. As portas daí. E eu não enxergava que a coisa era ali onde eu tinha que estar, mas é por causa de uma coisa. Você aí vai saber. O orgulho precede eu ia falar quem? agora. Se eu pudesse, eu tinha uns 20, 30 CNPJs. Né? Mas hoje eu entendo que o que faz a gente crescer é o foco. Eu já cometi tantos erros que talvez por cometer esses erros, hoje eu sou uma pessoa procurada. O que eu mais faço hoje é ajudar os... Você anota isso aí, porque ela falou uma só visão e cada um sabe o seu papel e cuida muito bem do seu papel sem também ter o papel do outro. Show, Roberto, olha. A Roberta foi trazendo aquele toque mais humano, né, de eu entender que o mais importante não são as coisas, são as pessoas. E ela sempre falava isso para mim. Não se esqueça, o mais importante são as pessoas, mais importante do que as coisas. Jornada, todos os erros possíveis e imagináveis como empresário, empreendedor, eu já cometi, nós cometemos, e esses erros nos tornaram mais fortes, porque a gente foi tendo as experiências. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Atravessando Fronteira. Eu sou Marcelo Oliveira, host desse programa, ao lado da minha esposa, Isabel Oliveira, co-host. Já é minha vez de falar? E o amor da minha vida. Ah, sim, eu sou a amor da vida dele. Ele é o criador do movimento Nunca Pare de Sonhar e da marca Atravessando Fronteiras. Essa fala sempre é dele, mas ele olhou pra mim, ele se emocionou, ele perdeu até a voz, então deixa eu completar. É que o convidado aqui é muito especial. Gente, vocês não têm noção de quem tá aqui hoje, que veio trazer histórias incríveis para que você se inspire também e atravesse muitas fronteiras. Nós os conhecemos, eu conheço, há uns 20 de anos, assim. O Marcelo há muito mais tempo, né? Muito mais tempo. Mas é alguém que sempre nos inspirou a atravessar nossas próprias fronteiras. Sem ele saber, ele inspirava, esse casal inspira a gente. E eu quero que ele inspire vocês também. É um casal extraordinário. Eles são inovadores. Eles estão à frente do nosso tempo. Eles são especiais porque eles são pais de gêmeas. Uau. E educam as filhas assim, se você conhecer as filhas deles, fala, meu Deus, pelo fruto conhecer as árvores, você conhece a árvore. Tá com a gente aqui hoje o casal Zogby, que é de Porto Velho, diretamente pra cá. Conta pro nosso povo aqui quem são vocês. Eu acho que eu vou deixar primeiro as damas, né? Que legal, Sério? Gostei dessa apresentação. Gente, Se prazer. solta. Prazer estar aqui com vocês, né? Obrigado pelo convite. Fiquei até emocionada aí com tantas palavras bonitas, né? A nosso respeito. Mas obrigada. verdadeiras. Mas assim, a recíproca também é verdadeira. A gente ama vocês, acompanha vocês e vocês também são um casal muito inspirador pra gente. Roberta Zogby, esposa amada do César Zogby. Uau. Juntos nós somos o casal Zogby, né? Somos lá de Porto Velho, como você já falou. E é isso. O César, ele é mais comunicador do que eu. Ele desenrola mais. Ele desenrola mais. Vai lá, César. Bom, primeiro é agradecer a Deus por estar aqui. A gente tem uma história juntos, né? Isso é muito legal. E ver vocês hoje fazendo o que fazem, vivendo essa experiência, né? E conseguindo executar, né? Assim, ainda na fase áurea de força de energia, tantas coisas, né? Sair da sua terra, fazer essa quase jornada. 60. E depois, né, de estar Tem que consolidado. sempre falar isso, Marcelo, para de falar Mas é legal, assim. mas é impressionante porque a vida é uma jornada e a gente tem que saber viver cada fase, né? Então, obrigado pelo convite, parabéns pela jornada nova, parabéns pelo casamento Prazer é nosso. da caçula. Caçula É a tá caçula casando. casando, né? Eu sou o César Zogby, vou fazer 55 anos, não pareço. Quase não parece, 60. Parece 57, 58. Mas eu sou natural de Porto Velho, eu venho de uma família muito tradicional de lá, a gente vai caminhando já para fazer 80 anos de Porto Velho. Eu sou empresário, empreendedor, homem de negócio, cristão, evangélico. Sou casado com a mulher mais extraordinária do mundo, aquela que de 6, 7 bilhões de habitantes no mundo, Deus falou assim, essa aqui será a sua ajudadora, a sua Uau, que lindo. auxiliar. A mulher que realmente vai construir uma jornada e que vai ajudar você a ser uma pessoa melhor. Porque com certeza eu não seria o homem que eu sou se não tivesse casado com a Roberta. Eu sou o maior fã dela, né? Desde que a gente casou, eu
Eu falo isso, eu incentivo ela, eu desafio ela para ela crescer, que eu queria uma mulher empreendedora para estar ao meu lado e ela não era no início. Então ela foi sendo construída assim e ao mesmo tempo ela foi me ajudando a ser um ser mais humano, né? Porque eu, de fato, na jornada ao longo da vida eu cometi tantos erros e eu era a fúria. Eu sou sanguíneo, como descendente A de Bela e a libanês. Fera. É bem por aí. E a Alberta foi trazendo aquele toque mais humano, né, de eu entender que o mais importante não são as coisas, são as pessoas. E ela sempre falava isso para mim. Não se esqueça, mais importante são as pessoas, mais importante do que as coisas. Somos pais da Emily e da Sofia, as gêmeas, né? Deus nos deu essa porção dobrada e também só ficamos nelas. A mais velha é a Sofia, 2 minutos, e a nossa caçulinha é a Emily, que estão na jornada delas agora. No último ano, vão começar o último semestre de faculdade, morando em Curitiba, fazer um curso de negócios digitais com administração de empresas. É um curso duplo, né, aprovado pelo MEC. Então, nessa jornada, elas são meninas que realmente nos dão muito, vamos dizer assim, fica um orgulho, né? Porque quando muitas pessoas falam, pô, tuas duas filhas foram embora ao mesmo tempo, você não fica preocupado elas estarem a 3.000 quilômetros de distância? Eu falei, cara, não fico, porque já no ventre da mãe... Já consagrou, né? Eu consagrei, eu orei, eu sabia que elas seriam cidadãs do mundo. E elas são meninas de igreja, né? A Roberta eu conheci na igreja, então a gente tem toda essa experiência. Elas cresceram em 2 ecossistemas. 3, as famílias Ogbi e Bruno, né? O ambiente familiar. Com a mãe, que desde os 14 anos de idade, há 31 anos consecutivos, a Roberta tem cargos na igreja. Então, elas viveram essa realidade da mãe, né? Sempre em funções. E o outro ecossistema dentro das empresas, os nossos negócios. Então, assim, que é a parte mais minha. Então, elas hoje a gente vê, são meninas de Deus, com uma mentalidade empreendedora. E a gente fica muito feliz. Então, a gente está à frente do Grupo Zogby, são hoje 2 operações. Para resumir assim, quem nós somos, né, para as pessoas entenderem, somos corretores de imóveis, mas somos empreendedores. Então, a gente tem a Zogby Imóveis e a empresa Renova, que é a nossa xodózinho. A empresa Nova é uma construtora criada desde o ano passado para suprir as demandas de manutenção, reparos, que o nosso principal negócio hoje é administrar o patrimônio. A gente administra o patrimônio de centenas e centenas e centenas de famílias. E somos investidores da startup Trix, que é a agência de publicidade das nossas filhas lá em Curitiba, que cuidam hoje da nossa conta, do nosso brand, do negócio, das empresas. Então tem sido assim já uma coisa muito interessante esse momento que a gente vive com elas. Que legal que você trouxe elas fazem, né, o digital, a gente assim, tá mostrando ali fora os analógicos aqui, né? Isso. E agora tem que ir para a área digital. Não E nós também temos lá em casa a história parecida, temos o Vitor, né, que é o nosso sócio, que é nosso genro. E por conta do Vitor, nós estamos em 4 aqui, temos uma 5ª pessoa que está aqui na mesa, além do Espírito Santo, né, que é a Essa Decor. Esse Decor é a nossa patrocinadora deste podcast. Esse Decor é uma loja de utensílios do lar, muito vocacionada para trazer soluções e elegância. Ela consegue unir a elegância de uma casa com a solução prática do dia a dia. E nós queremos presentear vocês logo no início com uma cafeteria. Vocês gostam de café, né? Olha, que legal. Essa cafeteria italiana tem nessa Decor, deixa eu mostrar para vocês aqui, dá uma olhadinha aqui, por favor. Né? Nós temos essa Decor, fala, mas isso é tão comum, mas é elegante solução. Você quer um cafezinho rápido, tá aqui, Italiana, é pra isso. Quer um cafezinho diferente? Em vez de colocar água, coloca leite. E ele sai todo assim, todo espumadinho. É solução e é elegância. Então, presente pra vocês. Vai pra nossa sede nova. Uau, que delícia! Né? A gente vai inaugurar aí nos Finalzinho de agosto, início de setembro, vai pra nossa jornada sede, nova vai pra nossa também. Que pena sala, que eu não estou lá, senão eu iria nessa. Aí quando forem a Porto Velho, irão lá tomar o famoso e renovado Chá Zogby. Já tomei esse chá Zogby algumas vezes e é bom. Eu vou contar essa bom. experiência pra vocês depois. Aí, tá aqui pra vocês. Obrigada. Tô quase usando ela agora pra tomar um café. Tá precisando. Se tivesse tem água, tem açúcar. Falta só o pó, gente. Falta só o pó. Obrigada. E foi bom vocês começarem assim, trazer esse assunto, porque
nosso podcast, nós contamos histórias. E esse é um casal, como o César começou a tocar. Roberta tem uma característica oposta do César, e junto eles se completam. Eles não são opostos, eles são complementares. É verdade. E o César sempre foi aquele cara que vai pro ataque. Ele vai. A Roberta foi aquela da defesa, que vai segurando. Vem cá, meu querido, vem cá, senta aqui. E às vezes os casais hoje, eles têm dificuldade de trazer essa união empreendedora juntos. Existe muita competição entre marido e mulher. Existe muito problemas de empresas e empresários que não conseguem avançar justamente porque são sócios. Eu vejo vocês como sócios avançando assim, de uma forma tão fluida. Aquela coisa que vocês nos transmitem essa leveza. Eu conheço vocês, eu sei que é uma leveza mesmo, né? Não é algo de brand, né? Na verdade, vocês são leves, vocês são firmes, vocês são justos, vocês estão no mercado já há muitos anos, pelo menos que eu conheço o César no mercado, posso falar de 20 anos, né? Vocês casaram e foram empreender juntos. Eu queria que vocês contassem um pouquinho para o nosso pessoal como que é isso, como que é empreender marido e mulher, como é que vocês fazem no dia a dia? Tem conflito, não tem conflito? Como é que vocês ajustam e como é que cada um vive a sua própria função? Conta pra gente aqui. Bacana você falar isso, né? Porque realmente é uma dor que a gente vê bem latente nas pessoas, né? Essa semana mesmo teve uma pessoa, né, que nos conheceu de um evento que a gente foi dar uma palestra e nos procurou, viu no meu Instagram que a gente vai lançar uma mentoria, né, agora no segundo semestre, justamente para falar sobre casais que empreendem, né, o que querem empreender. E ela me procurou, né, no WhatsApp, mandou uma mensagem, falou: eu tô passando por essa dificuldade com meu esposo, né, e é muito bacana a gente poder ser, né, essa referência de uma forma, como você falou, leve, porque é o que a gente é, né? Não é algo assim, que aparece no Instagram, você mostrando ser uma pessoa que você não é. A gente está junto nessa jornada, estamos casados há 20... Vai completar 25 anos. Um quarto de século de jornada juntos. E a gente empreende desde sempre, né? Quando a gente casou, na nossa lua de mel, a gente conversou sobre isso. Eu trabalhava na TV, e o César já trabalhava no mercado imobiliário e na área de publicidade também. E a gente conversou e alinhamos e falamos, vamos empreender juntos. Eu saí da CLT para empreender. E como o César falou, né? Eu não tinha nenhuma visão empreendedora. Realmente, o César me ajudou a ser a profissional, a empreendedora que eu sou hoje. Então, foi um processo dolorido, tá? Foi um processo dolorido no início, porque eu não tinha aquela visão. E a gente teve, sim, alguns conflitos, mas não porque a gente estava empreendendo junto. Porque a gente também teve dificuldades, né, financeiras também, que isso acaba atrapalhando. Quem, né, não teve ainda, né? Então, somava tudo junto, né? Minha situação, que eu não era uma empreendedora, a situação econômica do momento. Você estava acostumada a estar na CLT, receber comandos, trazer tarefas. Isso, né? Então, assim, não tinha essa visão, né? Esse comportamento também, essa mentalidade. E foi difícil no início, mas a gente não desistiu, né? A gente não desistiu. A gente teve 1000 motivos, né, para desistir no caminho, mas a gente escolheu trilhar esse caminho juntos. E eu posso dizer para você que anos depois que a gente, né, estudando, aperfeiçoando, como o César falou, ele é um incentivador, me incentiva muito a continuar estudando. Eu falei, eu acredito em você, acredita mais em mim do que eu mesmo. E é bom, né, ter alguém que acredite mais em você do que você mesmo, porque realmente ele me ajuda muito até hoje. A gente conseguiu alinhar, né, se respeitar. Eu acho que o respeito é uma das coisas, assim, que precisa ser muito forte no casamento, né? Na parceria, no trabalho. Então, assim, o César tem... é muito claro o que o César faz na empresa, é muito claro o que eu faço na empresa. E a gente colabora um com o outro naquilo que a gente verifica que vai ajudar, né? Não me meto de uma forma... como é que eu poderia dizer... reclamando ou falando, olha, você deveria fazer, ou sendo contrário. Dele. Não, tudo é muito junto, tudo é muito alinhado, porque a gente tem o mesmo propósito. Então a gente tá nessa jornada junto. A Roberta falou tudo, né? Falou. É bem isso mesmo. Ela trouxe a gente tem o mesmo propósito. Olha só, o mesmo propósito é algo muito importante, porque são uma só carne. Então vocês têm um único objetivo. Ela falou, não me meto no comando dele. É outra falha muito grande que eu percebo dos casais, porque mistura o comando.
E aí a pessoa vem, então, comando, deixa esse copo de água aqui, o outro acha melhor o copo de água ali. Então, quem tá subordinado não sabe quem que obedece, porque os dois são donos, né? Sim. E aí o que você trouxe algo muito assim, pontual. Então você anota isso aí, porque ela falou uma só visão e cada um sabe o seu papel e cuida muito bem do seu papel, sem intrometer no papel do outro. Show, Roberto. Olha, de início de largada já fez logo gol. Gol! Pronto, mas Pode contratar a mentoria. Pode contratar a mentoria, porque deu certo, tá vendo? Ai, eu legal. acho interessante, porque quando você empreende, né, eu posso dizer assim que a minha natureza é empreendedora. Eu não sou um técnico. Eu não consigo ficar em rotinas administrativas e eu sei que para isso tem pessoas melhores do Você que não é um eu. executor, né? Você é um diretor, né? Eu sou o visionário. Ele tem uma visão. E Incrível. assim, se eu pudesse, eu tinha uns 20, 30 CNPJs. Né? Mas hoje eu entendo que o que faz a gente crescer é o foco. Eu já cometi tantos erros que talvez por cometer esses erros, hoje eu sou uma pessoa procurada. O que eu mais faço hoje é ajudar os outros. Você é um conselheiro. Um conselheiro, exatamente. Porque quando eu olho para trás, né, na nossa jornada, todos os erros possíveis e imagináveis como empresário, empreendedor, eu já cometi, nós cometemos, e esses erros nos tornaram mais fortes, porque a gente foi tendo as experiências, a gente não leu as experiências só dos outros. Ixi, eu li muitas biografias de homem de negócio e eu falava, cara, um dia eu seria um cara desse, né? Só que em toda biografia de homem de negócio, o sucesso é algo muito relativo, né? Quando você falha, você acha que aquilo não é sucesso, mas muitas das vezes aquilo é Aprendizado. o aprendizado que vai te levar para aquele sucesso, ou aquele alvo, ou aquele objetivo. Mas quando a gente não tem a maturidade, quando a gente não tem bons mentores e quando a gente não tem aquela fé inabalável, aquela resiliência, aquela coisa que faz a gente levantar, sacudir a poeira, cuidar das feridas e falar assim, cara, isso faz parte da jornada. Isso aqui não é o fim, isso aqui é o meio. Então eu tenho que curtir a jornada com seus prós e contras todos os dias, porque quando é que isso acaba? Isso acaba quando você dá o último suspiro, né? E a gente está sempre aprendendo, sempre aprendendo. A gente vai fazendo, esse é o ano dos 20 anos do Grupo Zogby. E aprendendo. E as pessoas acham que a gente vive um mar de rosas. Olhando para o negócio, vendo onde a gente o pode tempo todo, melhorar. desafio, investimento, contrata, aprende, o mercado muda e economia e não sei o que. A gente está sempre aprendendo, a gente não para. A gente Quando não você pensa, para. agora acertei, né? Aprende a cair, mas tem que levantar e seguir. Exatamente. E isso tem sido não é uma aprendizado. constante. E, lógico, como empreendedor, eu sempre... Marcelo trabalhou, a gente trabalhou junto um tempo, né? Eu entendi que eu não queria ser um eu-empresário. Eu queria ser um empresário, um empreendedor. Então, para isso, eu tinha que ter pessoas melhores do que o César. Porque eu não sou o cara bom para fazer gestão, para cuidar de processo. Cara, eu não sou... Mas você é muito bom de conexão. Agora eu sou o mestre da network. Isso eu aprendi ao longo dessa habilidade de conectar. Um cara simpático desse. Bom falador. Né? Que não faz Até por conexão. isso a minha jornada nas entidades que corre paralela aos nossos negócios, né? E também dentro da igreja, assim, e entendendo que uma empresa são pessoas, são processos, então os departamentos, as rotinas, a gestão de conflitos, o entendimento da coisa da legalidade do teu negócio. Cada negócio tem a sua legalidade, né? Nós somos do mercado imobiliário. E nós não somos só corretores, nós somos donos de uma empresa imobiliária que administra o patrimônio de centenas e centenas de pessoas. Então é patrimônio. Administra imóvel, não, patrimônio. Que imóvel parece ficar algo muito banal. A gente, o teu comum, patrimônio, o patrimônio é construído, O cara suou para conseguir. Construção de patrimônio. administrar. Existe leis, legislação. Então, para você, quando alguém chega assim e fala assim, ó, toma aqui, eu não aguento mais administrar meu próprio imóvel. A gente sabe que muitas pessoas começam administrando seu próprio imóvel, porque é um imóvel só para que alguém administrar. Só que quando ele vai prosperando e vai aumentando o número da carteira, 2 imóveis, 3 imóveis, e quando um começa a dar o problema, que às vezes vai dar, é natural, faz parte do negócio, né? Um locatário que porventura entre em insolvência, não vai pagar os aluguéis, um imóvel começa a dar problema de qualquer natureza. Vai acontecer alguma coisa no decorrer do tempo, e com o tempo os imóveis vão envelhecendo, então aumenta ainda o número, né?
é nessa hora que a pessoa vê que ela tem que dedicar tempo para fazer a gestão desse contrato, cobrar. Gente, quantas pessoas gostam de ser cobrados? Aí você que está assistindo, você gosta de ser cobrado? Eu não gosto, sendo bem sincero. Em geral, as pessoas não gostam de ser cobrado. Não gosto de ser Porque cobrado. a ponta falha. Ninguém gosta que a ponta falha. Beleza. Sim, é. Agora vamos inverter. E quem gosta de cobrar? Também não Também. gostam, Porque né? é o inverso, né? É. Se alguém está sendo cobrado, é porque tem alguém cobrando. Agora imagina, você é o dono do imóvel e o teu locatário ou inquilino, ele porventura começou a falhar no pagamento do aluguel. Então, se você é o gestor do contrato, você tem que... Ô, seu fulano, tudo bem? Ontem foi dia 10, eu vi que o senhor não pagou um boleto. E tem todo um traquejo. Todo um jeito Porque na pra realidade os dois falar, são clientes, né? Tanto É, o um é proprietário cliente como do- cliente. Todos os E dois aí, são às clientes. vezes, essa pessoa só atrasou mesmo por um problema. Só que, às vezes, tem uma pessoa que está atrasando porque não vai conseguir pagar, porque ficou mesmo sem finanças, alguma coisa. E aí você vai ter que cobrar a segunda vez. E cobrar uma terceira vez. E isso incomoda muita gente. É o desconforto de ligar. Ô, seu Marcelo, tudo bem? O senhor falou que ia pagar o boleto dia 15, mas hoje é 16, não entrou. Aí você vai ter que renegociar. Tem gente que não tem essa paciência, porque requer paciência, resiliência. Você tem que entrar na dor do cara, você quer receber o aluguel. Aí chega uma hora que a pessoa vê tanto problema, e às vezes ele é um médico, ele é um comerciante, ele é um empresário, ele tem que cuidar do business dele. Aquilo ali era para gerar receita para ele. Aí ele chega uma hora e fala assim, cara, quer saber, eu vou botar na mão de alguém que é especialista nisso, porque cobrar os outros, fazer manutenção o tempo todo, chamar prestador de serviço, é o nosso negócio, né? A gente tem que, vamos dizer assim, entender dessas nuances, dá trabalho, para caramba dá Muito. trabalho, só que... Mas é o meu negócio, eu E adoro. a gente entende eu que a gente é amo. missionário de Deus no nosso lugar. É. Foi lá onde ele É. nos ungiu para ser sal da terra e E luz para para que o as pessoas mundo. olhem para vocês e tenham vocês como uma referência de o que é ser um crente, né? Ah. Como é que um crente Isso. está no mercado? Como é que um crente age no mercado? Aham. E a gente se preocupa muito com isso, eu e o Marcelo, porque nós somos crentes hoje, né? Mas há alguns anos atrás, após ser uns 15 anos atrás, 16 anos atrás, pela falta de maturidade, a gente já dava mau exemplo. Uhum. Ainda sendo crente, congregando, a gente dava mau exemplo. Mas o que eu quero trazer para esse momento agora é que, enquanto o César falou, eu anotei aqui 3 grandes passos que ele deu para poder estar onde ele está hoje. Ele falou assim que a primeira coisa que ele tinha era muita fé inabalável. Então, porque ele contou que passou desafios, né? Todo negócio tem desafio. Para você não desistir, fé inabalável. Ele também falou sobre conselheiros. Eles que têm conselheiros. Achei muito interessante, César. E o papel dele, ele conhece muito bem no que ele é bom e no que ele não é bom. Tem muita gente por aí gastando tempo, porque gastar tempo é jogar o tempo fora, né? Onde o seu papel não é bom, querendo ficar bom naquilo que não é bom, sem buscar uma parceira, uma parceria, que pode ser seu cônjuge, no caso, que tem aquilo que você não tem. Uhum. E acaba que gasta um tempo danado, uma Isso. energia grande, acaba que às vezes não consegue manter relacionamentos e o negócio vai degringolando só porque não sabe quem a pessoa é, onde você é bom. Eu queria que você contasse pra gente aqui alguma história que vocês tiveram, né, na vida de vocês, Várias, né? e que pudesse trazer esse ensinamento que eu falei para as pessoas aqui, que você tem, assim, muito mais na prática. Uma coisa a gente contar, ó, tem que ter isso, tem que ter aquilo, mas na prática, como é que vocês desenvolveram isso? Como é que isso aflorou? Como é que cada um entendeu o seu papel? Quando aquele dia aconteceu assim, eu vi, lembra aí, puxa na memória. Nossa, César bem Gente, aqui a gente não melhor de preparou, memória. tá? A gente deixou É. ao vivo, tá? Eu acho que Deixa eu assim, ver. quando houve o boom imobiliário em Porto Velho, por volta de 2006, 2007, a chegada das usinas, o shopping center, Porto Velho Shopping, né, em construção, eu vi naquele momento que o mercado ia mudar. Em 2005 eu vi que o mercado ia mudar. 2005 para 2006, quando ainda estavam fazendo os estudos prévios, a empresa Furnas estava lá, várias equipes aqui e acolá. Eu dava aula em 2 faculdades. E aí eu percebi, né, nas salas de professor, né, professor Os em comentários, faculdade assim. particular, de dia Os trabalha em algum bastidores. lugar e à noite dá aula. Chegava à noite na sala de professor, todo mundo arrumando ali seu material de aula, mas antes a gente faz aquela resenha, conversa com um com o outro. E volta e meia alguém falar, pô, teve um pessoal aí que estão fazendo um estudo para as usinas, e aí muitos davam chacota. Usina? Como assim? No Madeira, tamanho desse rio, como que vai ter uma usina? E aquela coisa foi passando, até que chegou o momento que realmente aconteceu. E eu sempre, né, a gente voltando para o mercado, fiquei 4 anos fora do mercado, quando eu vendi a carteira para o Marcelo e falei, cometi aquele erro, né?
eu nunca mais volto a ser corretor de imóveis. eu Você vi falou aí, isso? Ele falou para mim. Nunca falou mais. pra Eu várias fiquei pessoas, 4 né? anos fugindo daquilo que era o propósito de Deus na Deus minha na sua vida. Você tava muito Jonas, né? Aí, Jonas puro, né? às vezes ele me ligou, Marcelo, tô voltando, lembra que você falou? Foi, Tô cara. voltando a administrar imóveis. Aí, E administrar ainda demorou 3 anos ainda. Mas assim, era... Eu hoje, olhando para trás, era a minha história. E tem a vontade permissiva, né? O livre-arbítrio. Então, se eu não tivesse cometido todos esses erros que eu cometi, eu não seria hoje o mentor, eu não seria estaria hoje hoje onde o cara. Não chegaria. Mas sabe o que aprendeu, deu certo? amadureceu. Você aprendeu com seus erros. Sim. Então, você é um mentor que errei, eu passei naquele Fugiu. caminho ali, eu aprendi, voltei, agora eu posso te ensinar. Fugiu do teu propósito, mas voltou. Pronto, eu Voltou. acredito. É dolorido Uhum. enquanto a gente está vivendo que a gente não enxerga o futuro. Mas a fé é inabalável. Eu sempre soube que Deus queria o melhor para a gente. Quando eu voltei para o mercado, que a gente retornou, né, com as meninas recém-nascidas, eu ganhava R$ 2.500 por mês e tinha 5 de despesa. Eu já tinha terminado, eu já tinha queimado todas as minhas reservas da época que eu era corretor de imóveis, antes de eu sair, né, eu tinha feito muitos negócios. E aí as meninas nasceram, aquela coisa tal, em 2, 3 anos as coisas foram ficando ruins, nós tentamos empreender várias coisas e nada dava certo, nada dava certo. Nada dava certo. E chegou um momento que As ideias eram boas, mas os negócios não andavam. não andavam. Parece que, plano de Olha. negócio, estudo de mercado, fazia tudo Fazia na tudo hora de certinho, né, executar, César? nada dava certo. E só tinha uma coisa que eu não admitia em hipótese alguma, era voltar para o mercado imobiliário. As pessoas procuravam ele pra tirar dúvidas, E né? o que acontecia ao longo daquele tempo? Ô Zogby, toma um negócio aqui. Cara, eu não quer sou nem mais corretor, não. saber Eu, disso aí. eu encontrava as pessoas, Zogby, precisava de um negócio de imobiliário. Não quero você. Isso. Aquilo eu ficava chateado, porque, cara, tudo que eu não quero é associar minha imagem a um corretor de imóveis. Eu Ele já reclamava parei muito. disso, eu não quero. Mas parecia que era. Eu encontrava no carrinho de compras no supermercado, alguém parava. Ô, Zog, bicho, tô no cegão do imóvel. Cara, eu não sou mais corretor. Não é corretor? Almoçando. Bicho, eu precisava falar contigo, me encontrar no restaurante. Gente. E aquilo ali me perturbava demais. E eu ficava irritado, Ele mas ficava não sabia irritado de verdade. que eu orando para Deus abrir uma porta para mim, ia na cara, batia na cara, assim, ó. As portas daí. E eu não enxergava que a coisa era ali onde eu tinha que estar, mas é por causa de uma coisa. Você aí vai saber. O orgulho Eu ia precede falar o quê? agora. A queda do Orgulho e homem. vaidade. Então eu era extremamente Deus vaidoso, resiste aos orgulhoso, orgulhos. né? Ao E orgulhoso. eu não queria dar o braço a torcer, porque assim, eu disse que eu nunca mais voltava. Como é que eu dei minha palavra, agora eu vou voltar atrás? Cara, a Cadê a pior... humildade? Exatamente, a pior coisa é esse tipo de mentalidade, de pensamento, de você não Fecha a reconhecer porta fecha a porta que você pronto, fala lacrou. besteiras ao longo da Não, ele vida. reconhecer que você falha, porque foi uma falha. Naquele momento você fala, não quero mais, estava doendo. Pois é. Mas agora não tá mais, eu preciso voltar, né? E aí aconteceu, né, da gente voltar para o mercado imobiliário e eu ver que havia um movimento e ia ter um novo momento de crescimento da cidade. Aí foi quando eu falei, cara, o futuro vai ser lançamento. Eu estava só eu e a Roberta trabalhando, e aí começando a formar uma equipe de novo. Marcelo já tinha voltado lá para trabalhar como corretor naquele momento, né? E aí já comecei a montar ali uma equipe, porque eu via que ia ter lançamento, eu não sabia, eu não dominava lançamento, meu negócio sempre foi terceiros e administrar imóvel. Quando eu voltei eu nem queria, da primeira experiência, né? Quando eu vendi para você, depois que eu voltei eu não queria trabalhar com administração de imóveis. E aí aconteceu de um dia eu encontrar um libanês que estava lá na cidade, ele falou assim, olha, tua cidade vai crescer muito e você vai ficar muito rico. Gente, Deus coloca as pessoas para falar com você no seu caminho. E aí eu falei, ô primo, Recebo. eu recebo. Eu falei, mas por quê? Ele falou, eu tô lendo no jornal, ele estava almoçando, encontrei no... Tô lendo no jornal aqui que tá vindo a construção de 2 usinas, tua cidade vai crescer, cara, você vai enriquecer. Eu falo, eu mereço, e tá, a gente voltando no início difícil. E aí foi daquele momento que eu tive aquela visão que realmente a coisa ia ficar diferente. E as pessoas iam chegar na cidade, não iam ter onde. Aí foi quando eu tive um morar. insight de vir para São Paulo, né, para encontrar o sócio daquele libanês lá, que ele estava com Moradas do Morumbi lá nas terras lá da tua família. E assim, calhou que era tipo, quando tudo isso aconteceu, faltava 15, eu dava aula em 2 faculdades na época, faltava 15 dias para eu ter aquele recesso de meio de ano. E aí teve a oportunidade, o cara falou assim, olha, o Carlos Alberto falou, se quiser fazer negócio comigo, primeiro tem que vir me conhecer aqui, cara, porque eu não volto para Porto Velho não, que eu fui fazer um negócio aí e não deu certo. Eu falei, tá bom.
eu vou aí. Aí quando eu decidi ir para São Paulo, eu falei, só que eu não vou sozinho, porque eu estava recebendo muita gente de fora, aí é a questão da ousadia. Você tem que ousar. Eu recebia pessoas de fora e nunca entrava ninguém. Vinha 2, 3 caras, representantes de empresa. Eu falei, cara, eu vou para São Paulo visitar empresas, quer saber? Eu tenho que ir pelo menos com um gerente. Só tinha o Marcelo, que era o único gerente. Eu olhei as contas do mês. Falei, se eu for em 2, essa conta eu não consigo pagar, nem essa, mas, cara, eu só tenho essa possibilidade. não sabia Foi disso. isso mesmo. É. A gente sentou na Aí mesa e falou eu- assim, o que a gente vai Calma, pagar? mas é essa a oportunidade. Aí eu, Marcelo, bora comigo, a gente vai visitar lá, não sei o que. Aí já tinha combinado de ir na Gafisa e tinha combinado de ir na Cirela. Tinha agendado esses Da dois. direcional, seria ela... Não, a direcional, ela estava chegando, Ela. foi um pouquinho depois do Depois, movimento é. da direcional, mas eles vieram até a gente, né, porque eles já estavam em Porto Velho, eu não os levei. E aí foi quando a gente veio para São Paulo, né? Veio, porque agora hoje eu tô aqui em São Paulo, tenho que falar, que geralmente eu conto essa história lá de Porto Velho. Eu falei, ó, a gente Foi pra São Paulo, né? É É. Alphaville. E aí a gente passou um dia com o pessoal da Gafisa, à noite a gente foi jantar com o Carlos, e foi naquele dia daquele voo da TAM, né, que passou caiu. direto lá em Congonhas, aterrissou e passou direto, né? Não esqueço nunca esse dia, porque é um dia que Foi marcou, traumatizante. Foi traumatizante, a gente tá, né, que a gente Na vinha Avenida Paulista, cheio aquele de monte polícia, de ambulância, ambulância. tinha acontecido traumatizante. há pouco, né? E um dia antes também o nosso avião Derrapou, também. muito Foi, eu temporal. lembro de vocês falarem E isso. teve um avião mesmo motorzinho horário. que ficou empinado Também assim saiu na da pista, Então, Então, foi a bem gente chegou na punk aquele segunda, o tempo. acidente foi na terça e na quinta, quando nós voltamos, a gente ficou 4 dias aqui. Quando a gente voltou para Porto Velho na quinta, do lado de Congonhas, Ainda da tinha um fumaça, cheiro- um ainda cheiro de- subindo dos destroços. Mas enfim, são as coisas. E quando tudo isso aconteceu, que a gente acabou levando a Gafisa para lá, aí eu percebi que eu ia ter um outro negócio. E essa era dos lançamentos. E eu não era um especialista, e nossa imobiliária é pequena, e tinha os titãs do mercado. Eu falei, cara, para romper essa barreira aí, eu tenho que ser Ousado. técnico, ousado, eu tenho que ter gente. Aí comecei a recrutar pessoas. Tirei o Ricardinho, que hoje é nosso sócio e cuida, né, da área financeira e administrativa. Ele era diretor financeiro do Gonçalves, cuidava das finanças do grupo Que é Gonçalves. o irmão da sua esposa. E Que pra é quem não cunhado. sabe, Sim. era um grande mercado da cidade naquela Era um época, grande né? mercado na Então época. ele tinha um uns cinco, muito seis. bom emprego, Sim. né? Tinha um excelente emprego. Sim. E aí ele foi para lá como um cara técnico, cuidou da parte comercial. Hoje ele cuida da parte das finanças, né? Porque a empresa mudou, cresceu e tal. E comecei a recrutar corretores. A gente chegou um tempo que depois veio aquele boom de lançamento, depois veio a Direcional, aí depois veio o Bairro Novo. A gente chegou a ter 70 corretores na nossa estrutura. Hoje a Nossa, gente tem 25. A gente... Era muito, 70. Era Isso muito. é um exército. Era um Um exército, exército. porque era um Precisava momento. Precisava daquilo porque lá. tinha muito Tinha lançamento, demanda reprimida, o programa Minha Casa Minha Vida, facilidade do crédito. Era um contexto que é bem diferente do que a gente vive hoje. E a empresa cresceu muito. E uma das coisas interessantes, quando esse ciclo estava no auge, eu fui fazer um curso, eu fui estudar, eu nunca parei de estudar. Aí o professor Diniz, que era não sei se tu fez o curso dele, avaliador, perito avaliador, o gaúcho, ele foi fazer o curso lá em Porto Velho, ele sempre ia uma vez por ano. Aí eu fui fazer o curso dele, e no dia, eram 4 dias de curso, para ser perito avaliador. Aí no penúltimo dia ele falou uma coisa em sala de aula, ó, as empresas do futuro terão 2 características. Era uma sala com 50 alunos, só tinha 2 ou 3 donos de imobiliária. O restante era tudo gente entrando no mercado como corretor. E eu já era um cara muito estudado, então eu tinha uma visão, naquela época, e um conhecimento. Quando ele começava a falar, eu já tinha um exemplo. Então ele ficou muito conectado comigo, já sendo na primeira meia hora, 40 minutos de aula, ele já sabia que eu seria um aluno apoio, que a gente chama. Eu sou professor, então a gente sempre vê um aluno que é mais desenvolvido assim, que ele ajuda e enriquece a aula, né? Aí no dia que ele falou assim, 2 características para as empresas do futuro, terão carteira de administração de imóveis e de loteamento. Aí eu ouvi aquilo, aí, intervalo assim, na sequência, aí o pessoal saiu pro coffee break lá fora. E você correu pra ele. E eu fui até ele, e aí ele ficou lá no computador dele e tal, não sei o que, aí ele, professor, para falar contigo, ele, fala, Zogby, você me falou agorinha que tem 2 características das empresas do futuro? Bom, carteira de administração, eu não tenho nenhuma das 2. Por que isso? Aí ele tinha um cabelo assim caído, que nem o do Marcelo agora, bonitão, né? Mas um pouquinho maior. Aí ele pegou assim, ele fez bem assim, eu me lembro como se fosse hoje, ele fez bem assim. Botou o cabelo assim, levantou da mesa, foi pro quadro, pegou um pincel, fez um gráfico. Cara, por isso que é bom, a gente tem que estar do lado de pessoas inteligentes.
Ele falou assim, Zog, você é professor, né? Falei, eu ainda estava em sala de aula no momento. Como é que a gente projeta o futuro? Aí ele pegou o pincel, olhando para o passado. Como que é a economia do Brasil desde a década de 80? A coisa fica ruim, aí vem um plano, aí vem um recurso, aí a economia começa a subir, a taxa de juros cai, tem muito crédito, aí você surfa uma onda, daqui a pouco muda o governo, aí dá uma estagnada, aí a coisa fica ruim, depois não sei o quê, depois vem um plano, depois não sei o quê. Olha, pode Aproveitar mudar a um onda. pouquinho as curvas, mas está Tem que aproveitar a sempre onda. nisso. Uhum. Ou seja, hoje, nós vivemos um momento de alta. A maré está lá em cima. Só que tu acha que isso vai perdurar quanto tempo? Lançamento, tem quantos corretores? Eu falei, tinha 70. Qual é o teu custo? Na época, o nosso custo era R$150 mil por mês na imobiliária. Ele falou assim, tu acha que vai pagar teu custo como? Como? Quando as vendas pararem. Cara, ele me fez enxergar algo que no calor do momento a gente alavancado ali, muita venda, ele falou assim, você não vai conseguir, a maioria das empresas não vão conseguir, vai ser outra realidade. Então, quem tem carteira de administração tem receita recorrente, quem administra carteira de loteamentos tem receita Olha que recorrente. nome lindo. Receita recorrente. Receita Gente, que recorrente. nome mais lindo. Receita recorrente. Eu anotaria isso aí e iria buscar. Exatamente. Uhum. Então, naquele momento, eu saí com aquela, eu fui picado por aquela porção de sabedoria e eu entendi que a gente precisava voltar a administrar imóveis, porque a gente estava grande, fazia muitos negócios imobiliários, muitas pessoas, cara, tu administra esse imóvel? Não. É. Lá vem de novo, né? Aquela Não, Manda não, para não, não, outros. não, Manda lá. Tu ainda manda. tava, não sei se tu tava no Não, mercado, não, já não tava, né? Não. Vai para fulano, vai que o Beltrano. Eu ficava Eu mandando. até te mandava, tu me o procurava Marcelo, também, enviava para Marcelo vocês. mandava pra gente, mandava pra outra pessoa. Um ano depois, a gente, depois daquilo, Deus falava assim, É, toma aqui, meu filho, toma acontece dinheiro isso. aqui, meu filho. Eu disse, não, Deus, agora não. Precisa. Exatamente. Cara, Era mais ou menos isso. Era aquilo que eu falava que não queria fazer mais, era administrar imóvel, que dava muito trabalho e pouca receita. Mas, na verdade, cara, o business, o negócio, para ser longevo, né, para que ele tenha previsibilidade, ele tem que ter receitas Tem que ter recorrentes. receita E a recorrente. venda é algo instável. A gestão patrimonial é algo que gera carteira, receitas. Dá trabalho para caramba. Nós ficamos 7 anos perdendo dinheiro com a administração de imóveis. Mas Até depois que atingir acha- o ponto de equilíbrio. 7 anos. Mas vocês, com Porque a gente certeza... começou orgânico, 1 imóvel, 2 imóveis. A gente vai chegar hoje próximo de 500 imóveis. A gente tem uma indústria lá. Eu ia dentro dizer isso da agora, empresa. você desenvolveu Até- algum método, algum processo para que esse negócio funcionasse para você. Até hoje eu mando, tá? Uns 2 dias atrás, a Dalmar. A gente mandou pra você a Mandei, frente. Obrigado. Ai, tudo certo. obrigada. Nós somos muito gratos. Agora, ó, pode mandar, Agora pode tem- mandar, é. pode mandar. Manda em mim, Eu né? mando. Manda. Mas a gente se tornou realmente uma empresa E especialista. perguntou assim, um corretor de confiança. Pá, vem na minha cabeça. Quando Obrigada. fala patrimônio, nós não somos hoje especialistas em lançamentos. Já fomos, porque o mercado muda, a gente vem Uhum. adaptando. Como a gente ficou 5 anos à frente de uma franquia internacional, que venceu o contrato agora em janeiro, depois de 5 maravilhosos anos de muito aprendizado, de entrar numa empresa que é líder de mercado no mundo de franquia imobiliária. E a gente teve excepcionais resultados, aprendemos coisas que a gente jamais aprenderia se não tivesse entrado nessa jornada. Fomos muito criticados na época porque deixamos de operar a marca Zogby. Nós nunca deixamos de ser o grupo Zogby, Isso é ousadia, cara. né? Mas a gente foi fazer essa imersão de 5 anos, mas Eu não também, ouvi os outros. você É. vê, tudo tem um tempo. Quando chega em agosto do ano passado, eu e o Ricardo viemos para São Paulo fazer o Traction do G4 Educação. Investimento. Fizemos o Traction, e no Traction, uma imersão de 3 dias, sexta, sábado e domingo. Na época era assim, não sei se ainda é. E aí lá, sobre cultura organizacional, o primeiro módulo já deu um tapa na cara, assim, de mão aberta. Falei assim, qual é a cultura do teu grupo? E eu e o Ricardo conversando, na época a gente já estava com 3 CNPJs. A Zogby é a administradora de imóveis, que a gente sempre teve ela como CNPJ diferenciado por questão tributária. A Zogby Negócios, que na época era a franquia, que era a cara do grupo naquele momento, por força de contrato com a franquia. E naquele momento a gente estava iniciando a Renova Construção, outro CNPJ, que é um nome diferente, para a gente poder abranger o mercado sem contaminar ou sem ficar com aquela ciumeira, cidade pequena. Ah, eles são deles lá, a gente não quer, e também são coisas diferentes, né? Aí os caras falam, qual é a cultura?
Como é que vocês estão construindo cultura do grupo de vocês? Quais são os valores de vocês? E, cara, com a franquia americana, aquilo tudo era tão intenso que aquilo contaminava o restante da cultura do grupo Zogby, porque a gente tinha contas, a gente tinha que prestar contas, a gente tinha que ter entregas, então aquilo tomava mais tempo nosso do que o outro negócio nosso principal, apesar de ser as empresas do grupo Zogby, mas naquele momento a franquia americana ela era predominante. Isso tinha um investimento de tempo, de recursos financeiros. Passado o traction, a gente volta e as semanas seguintes, que eles passam tarefas de casa e ficam mentoreando a gente por 6 meses, a gente ficou o resto de agosto pensando. E já estava no período de Deus faz tudo no tempo certo. Já estava no período de renovação. Renova, né? Vai ou fica, né? Que 6 meses antes começa a cortejo, né? E aí, vai vencer, a cada 5 anos, vai vencer, vamos renovar, não sei o que, papapá. E a gente sempre foi top 100 de faturamento das 600 franquias. Então, assim, a gente era uma empresa de relevância para o nosso mercado na franquia. E aí a gente fez muito cálculo, muita reunião com contador, advogados, olhando os DRE, olhando tudo. Até que a gente percebeu, cara, na verdade nós somos o grupo Zogby. Nós temos uma marca que é a Zogby, que, com todo respeito à franquia, aqui em Porto Velho, para onde estão 99% dos nossos negócios, ela é maior, mais forte. Até que os corretores, quando a gente anunciou, olha, a gente decidiu que a gente não vai renovar, todavia vocês são amigos, a gente tinha uns 30 e poucos corretores naquele momento. Quem quiser seguir, tem outra franquia na cidade, a gente vai validar para vocês irem. Quem quiser achar que é o momento de abrir sua imobiliária, a gente vai ajudar você a abrir sua imobiliária. Agora, quem quiser criar um legado, uma fortuna de fato, a gente vai voltar a operar com o nome Zogby. Mas o Zogby é um nome forte. Lembra que aqui tem um Zogby aqui também, aqui em São Paulo também. E tal. Entendeu? É uma família dos 7 dígitos. Voltou. São os 7 dígitos daqui. Conheci um operador dele, né? Entrevistamos aqui no nosso podcast, né? Uma pessoa que gerenciou o patrimônio dele. Não, eles são outra da comunidade libanesa aqui, então entre as top 5 famílias de Está na tua cifra também. Eu chego lá. Mas eles não sabem, talvez. Mas como servo de Deus e tudo que ele faz e usa o casal Zogby, talvez a gente seja tão rico ou mais que eles. Mas eu não estou falando de dinheiro. Com certeza não. Né? Mas aí fechando, então, assim, da estratégia de entender os momentos e sempre estar trazendo pessoas, né? Então foi naquele momento que a gente entendeu que era o momento da gente não renovar com a franquia e voltar a trabalhar, e fizemos um redesenho, diminuímos CNPJ, reduzimos o custo. É sempre olhando para o negócio. É uma engenharia de negócios, né? Uma engenharia de negócios. Hoje a Roberta é praticamente Sempre. a CEO da empresa. Ela é a número 1 da empresa. Não sou eu mais. Eu não tenho mais nem saúde, nem energia para isso. Meu negócio está para fortalecer o brand, para fazer relacionamento, network, mas na operação do dia a dia, é a dona Roberta. Mas é isso mesmo, a mulher ela é mais organizada que o homem. Bem mais. A Roberta faz parabéns. 1000 coisas, cuida em casa do também pai, pensa da que é mãe, assim? das filhas. Eu acho que lá em casa não é assim, não. Eu não sou tão organizada assim, É não. organizada, sim. Eu não me vejo assim, não. Eu gosto de Tem estar que na reconhecer. operação, sabe? Eu gosto de estar na operação, eu gosto de saber como é que tá o dia ali, eu gosto de saber caçar, cadê os problemas. Tu aprende agora, então. Eu gosto, sabe? De vamos resolver, principalmente aqueles clientes, aqueles problemas que ninguém quer resolver. Falei, não, daqui eu resolvo, bora pra resolver isso, né? Pega os mais difíceis primeiro e o dia vai ser leve depois. Olha, mais uma dica que ela deu, gente. Pega os mais difíceis primeiro. A pessoa deixa o pior pro final. Não, e você passa o dia sofrendo. Exato, passa o dia sofrendo e às vezes você não usa, você acaba que deixa pra amanhã, porque é tão Isso. ruim, porque a nossa mente ela se motiva por dor ou prazer. E o mais difícil é a dor. É fuga da dor e busca do prazer. Se você resolve o problema, resolveu. Se você Acabou. deixa, vai ser mais outro problema para resolver Então, mas você amanhã. deixa Vai pra acumulando você. problemas. Só que existe a mentalidade que vai lá, pega pra si, como você traz pra mim Fonte da aqui dor. e vai, porque ela entendeu que se ela resolver é um prazer, e tem mentalidade que não consegue ver isso. E a gente chama que é a mente do dono. Sabe aquela coisa assim, você não precisa ser dono, mas acha como se fosse dono do negócio. Isso. Então, a pessoa, como ela age como dono do negócio, o negócio é seu, Roberto, você tem a propriedade, mas eu sou seu funcionário, então não é minha. Como é que eu poderia fazer? Eu dou para as pessoas uma dica assim, olha, trate o seu CPF, sua carreira como seu negócio. Isso mesmo. Então, se a minha carreira é meu negócio, e o problema que está lá é da dona Roberta, é do negócio dela, só que a minha carreira vai dar a solução, cara, eu sou demais. E aí a gente passa a trazer de novo a busca do prazer, né? A fuga da dor, mas agora é a busca do prazer, que se eu resolvo, o prazer vem depois. São modos de pensar que funcionam muitos negócios. Mas no passado a gente não olhava para isso, né? Eu vendo você falar aqui, eu vejo claramente o seu Roberta, desempenho, ela tem seu uma papel. habilidade fantástica para resolver problemas.
ela tem um dom. Porque Mas ela. o negócio hoje é resolver problemas, é trazer soluções. Pior que é. Mas sabe, ela falou agora mesmo, antes de você trazer a sua história, ela contou assim: olha, é o meu negócio e eu amo o que eu faço. Pronto. Já. Tá resolvido aí Resolveu. também. E esses dias eu ouvi uma frase muito boa na Febracis que dizia o seguinte: inclusive foi o Paulo que disse isso, Paulo Vieira. Ele falou: você não precisa amar o que você faz. E aquilo me chocou. Eu falei: como assim? Eu sempre entendi que eu tinha que gostar do que eu fizesse, ama o que você faz, você não estará trabalhando, né? Aí ele trouxe vírgula, né? Aham. Aí veio depois. Faça com amor que você fará com leveza. Aquilo isso para mim foi um mesmo. tum. Falei: peraí, É. faça com amor é bíblico, né? Faça tudo como se fosse para Deus. Isso. Faça tudo com diligência. Uhum. É tão bíblico que aquilo me salvou das tarefas que eu não gosto, que são tarefas rotineiras, são tarefas repetitivas, são tarefas digitais, isso aí me salvando. Eu falo: não é que eu gosto, é o amor que eu tenho pela minha carreira, pelo meu nome, pelas pessoas que estão vivendo isso aqui, a tarefa fica fácil. É. Então eu tenho certeza que você busca problemas, talvez nem com essa consciência toda, mas que com essa base. Então nem É, busca, né? O problema chega, né? Ele chega, Mata né? no peito E eu sempre falo assim, quando o cliente chega lá na empresa com uma dor, que eu falo que ele chega com uma dor, né? Ou ele vai deixar um imóvel lá com a gente para administrar ou para vender, é uma dor. A gente começa a conversar com o cliente, mas por que você está querendo, né, locar esse imóvel, vender esse imóvel, ou comprar um imóvel? É uma dor. Às vezes a casa ficou grande demais, a casa está pequena demais. É uma dor, é uma necessidade ali. Cara, é o momento da gente ser usado por Deus na vida daquela pessoa. É isso. Nosso trabalho é um campo missionário, né? Nós temos Bíblias lá para um entregar campo, para as Mas é pessoas, isso mesmo, o né? trabalho tem que Então, ser o campo o missionário. nosso trabalho é o nosso campo missionário. Às vezes a gente quer ser missionário na igreja. Não. Vou Cara. na África, vou para África. É fora, a gente tem que Na olhar igreja para a gente vai para se fora. alimentar, na verdade. A gente vai lá se alimentar, a gente doa, a gente ajuda, com certeza. Mas é lá fora, né? É na minha empresa, é na minha casa, né? Meu primeiro campo missionário é na minha casa. Então, eu olho muito para esse lado, né? Para essa situação. Oi? O César trouxe uma fala agora mesmo, né? Contando a história de vocês, e eu fui me lembrando, no início ele falou assim: ó, minhas meninas são empreendedoras, as gêmeas, né? As duas são, essa veia que vocês têm, elas herdaram. Herdaram pela epigenética, né? Mas herdaram porque também pelo ambiente. Elas vieram com os genes e o ambiente favoreceu então ter esse fenótipo aí. E o que eu vejo assim? Eu me lembrei de uma vez que elas eram jovenzinhas e vocês foram para Bahia de ônibus. Gente, Porto Velho, Bahia de ônibus, não é aquela coisa assim, né? Não, foi para Natal, Rio Grande Não do sei, eu Norte. sei que vocês a gente passou pela Bahia. Então pronto, foi mais Era longe o ainda. Despertar, Congresso E aí da eles Juventude. foram porque as meninas estavam indo, então eles são cuidadosos, zelosos, eles são educadores de pessoas, então estavam ali como A gente conduziu responsáveis. 3 caravanas de Congresso da Juventude Batista para poder viver a experiência junto com as nossas Junto com filhas. elas. Falou, cara, elas E eu estão fiquei crescendo, apaixonado. vamos passar por essa experiência com elas. Então a gente, né? Eu falo isso porque pegou às vezes a pessoa fala assim: como é que eu Prepararam. faço para meu filho ser assim? Porque olha para suas filhas, nossa, mas eu queria meu filho assim, então deixa eu te contar como é que é. Vem cá, tem uma receita, né? Caminha junto, Caramba. acompanha. Tem essas experiências junto com eles. Participar dos né? retiros com Caminhar elas. junto. Mas a Isabel falou algo muito interessante. A gente, por causa delas, a gente foi pro Despertar. E eu, viagem de ônibus, cara. Não, teve a posse dizendo que o Teve César primeiro não para ia Belém. aguentar. Teve primeiro para Belém. Nós fomos para Belém, que foi o primeiro que Esse elas negócio foram. de coluna também, né? Sim. Eu Situação. tinha na época, muito sedentário, pouco exercício, tá? Hoje, graças a Deus, está equalizado. Aí nós fomos para o primeiro Despertar, 4 dias de viagem de ônibus, 4 dias no Despertar e 4 dias voltando. Aí nós fomos o primeiro para viver, porque era o primeiro que elas queriam ir. Beleza. Aquilo eu fiquei apaixonado. Elas tinham quantos anos na época? 13. 13 anos. 13 anos, 13 eu acho. anos. 13 A anos. idade Só que ideal. aí, o casal Zogby, dentro de um ônibus, só como pais, não. Rapidamente, a Roberta, como é líder da igreja, a gente não era o gestor da caravana, mas a gente se tornou o líder da caravana praticamente. 2 anos depois, que é anunciando não, nós já fomos como coordenadores. Aí fomos para Campo Grande. Campo Grande. Beleza, aí já fomos como coordenador. E depois, 2 anos depois, nós fomos para Rio Grande do Norte.
Natal. Acho que foi essa que eu vi você falando É. sobre essa. Que era foi bem a longe. viagem mais longa de todas, mais distante que a ida para Belém. Depois e 2 pro Rio. anos depois levamos, que foi o último que nós fomos pro coordenador, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. E é sempre uma responsabilidade, a gente, como coordenador, os pais chegam lá, o ônibus sai meia-noite na frente da igreja. Os pais chegam, tudo menor, e falam assim: Tá na tua agora o É meu contigo. filho, o sobrenome é Zogby, cuide. E é nessa hora que dá o frio da barriga, que você imagina, você vai atravessar o Brasil de ônibus com 30, 40 jovens, tendo que parar em vários lugares ao longo da viagem, depois Meu chega no Deus. local, todas as agendas que a gente tem, Cuidando, todas todo as mundo tem que paradas, ir, se tem que alimentou, voltar. não se alimentou, tomou banho, não Mas tomou as Um banho. que famílias adoece, eram- outro que não sei o Eram que. boazinhas. É. Não, mas Não, eu tô falando de não. todos, Não, né? de todas. Por causa das eram e as boazinhas. meninas sempre iam como nossas ajudadoras, porque elas assumiam responsabilidade com os jovens, elas são muito responsáveis com os horários, com não sei o quê. Então, cara, como Que a gente viu, experiência. por causa delas, a nossa vida foi muito É, transformada. É, com Mas certeza. as que se ajudaram também, que eram muito boazinhas, né? Nós fomos comportadas, né? numa, Sim. nós fomos numa missão, Sim. nós fomos numa missão evangelística que durou 15 dias, mas nós fomos metade do caminho de avião, né? Então foi bem mais fácil. E a gente passou pela experiência da mãe chegar e falar assim: olha, agora ela é minha filha. E o Marcelo ficou com 2 meninas, além da Isabela, né? Mais 2 que a gente tinha ali. E a gente, mais ou menos, nós mandamos a Isabela também. A primeira que ela foi com os nossos pastores e chegou lá, teve esse mesmo cuidado. Mas o que eu quero trazer mais importante aqui? Você quer criar os filhos, quer que o filho tenha seja alguém muito importante? Seja você importante na vida dele. Dá esse É. exemplo. Hoje as suas filhas já são empresárias. São Sim. estudantes, mas são empresárias. Elas fizeram uma coisa com a gente, que eu fui falar com o meu psicólogo, e o meu psicólogo chorou. Há uns 60 dias, há 3 meses, elas ligam, de domingo, fico o dia inteiro conversando com a mãe, eu tava ali, aí a Emily, que é a Emily é a encantadora, é o comercial, a Sofia é razão, é resultado, é sistema. A Emily: ó, pai, tô vendo aqui que tem umas passagens baratas para Curitiba. Eu vi, nem vem com esse papo, que eu tô cheio de boleto para pagar, o ano tá muito desafiador, tem a faculdade, é não sei o quê, as nossas... Não tá programado isso não. Aí ela ficava com a mãe, daqui a pouco: pai, as passagens estão bem baratas. Rapaz, até que chegou uma hora: filha, não dá, filha, não tá programado, não dá, a gente não pode ir. E se a gente comprar ideia de presente para vocês? Eu fiquei, Emocionado. olhei. Como assim? Ela nunca. Eu sempre fui que dei presente. Elas ainda estão na faculdade. Só que como elas já estão com a agência de publicidade dela e já tem clientes desde o final do ano passado, a gente quer dar de presente para vocês virem aqui. Cara, isso é a maior riqueza. E elas que tem compraram as passagens, nós fomos para lá. E o meu psicólogo, que há 4 anos comigo, ele falou: cara, que riqueza. Saber Olha, o que tem os filhos se que não estão tornaram. nem aí pros pais, elas usaram o Elas dinheiro querem delas estar com a todinho, gente, né? para que Elas vocês têm- pudessem ter um tempo de qualidade com elas. E foi um presente. Tem amigo meu que fala assim: meu filho nunca me deram presente. Eu falei: cara, tudo bem, não tô falando isso que é para competição, mas pra gente foi muito especial. Né? O dinheirinho delas é contadinho, elas estão começando a jornada delas, mas reconhecer os pais, o que eles fizeram. Isso aí é... Exatamente. Então, É assim, honrar, né? essa construção eu de chorando aqui família, também, de ó. cuidado. A Isabela já se emocionou umas 2, 3 vezes aí. Né? Mas sabe o que é? Eu falo assim: essa é a hora que você vê que você deu certo. Como é que eu sabe que É eu a tenho maior sucesso na riqueza minha dos vida? pais. Podia ser o seu Grupo Zogby, que é um sucesso, seu Grupo Zogby. A sua marca é um sucesso desde que você a criou. Tanto que ela ficou 5 anos fora do mercado, quando voltou, nem arranhão tinha nela, com certeza. Então, isso é um sucesso. Mas quando é que eu sei que eu tenho sucesso? Quando eu olho para minha geração e vejo que ela também está levantando o legado. Levando o cajado do legado. Isso é o sucesso. E nem todos os pais conseguem isso. Eu fico muito feliz porque vocês têm uma mentoria agora. Vamos falar um pouquinho dessa mentoria? Vamos. Para que as pessoas possam aprender os caminhos, porque, gente, tem caminho. Não é assim, chego lá, vou fazer. Tem caminho, tem como, tem método, tem jeito, tem o errar e o acertar. Mas vamos falar da mentoria. O que essa mentoria traz para levar A gente coloca aqui pais embaixo, pra ir? né? Sim, vamos colocar o link. endereço É, social, é, onde Nosso achar. o Instagram. Sim, isso vai tudo aqui embaixo, procurá-lo. Eu tô vendo o horário aqui, estamos na reta final, né? Não, pode... Mas vamos Mas lá. a hora de falar da mentoria, dá para... Tá, olha só, quando a gente voltou com a marca Zogby a partir desse ano, a consultoria mostrou o seguinte: o brand, O brand. Zogby Imóveis já é consolidado no mercado. Onde é que a gente ficou 4 anos sem operar a marca, 5 anos, a gente voltou, tem gente que nem percebeu. E teve gente que falou assim: nunca deviam ter deixado de usar, porque a marca de vocês é muito forte aqui. Mas era questão de contrato.
E aí nós percebemos que a Zogby Imóveis, que é a marca que a gente usa hoje, ela tem um brand muito forte, a gente está consolidando, mas a gente percebeu outras coisas com os estudos, e uma das coisas no Traction, lá também, que o César Zogby é uma marca. O Sim. cara que fundou a Associação Comercial, três mandatos como presidente, participa até hoje do maior ministério de homens de negócios do mundo, que são os Gideões. Eu sou Gideão há um quarto de século que eu sou missionário de Deus. E todas as entidades que eu já passei, Federação, Sebrae, cara, tudo isso aí criou uma marca registrada de um Uma cara que bagagem constrói que só pontos, você tem. É única. relacionamentos. Então, o César Zogby tem o brand. Roberta Zogby, ela tem o brand dela. A marca dela é muito forte. Aí tem a Zogby Imóveis, o César Zogby, que a gente não trabalhava, e a Roberta como marca. E depois, a gente descobriu o casal Zogby. Eu sou uma coisa, Roberta é outra. Profissionalmente, a gente atinge coisas. Mas quando a gente trabalha Juntos. unidos como casal, que é uma marca que eu sempre uso casal Zogby é mais E é o que o Casal senhor, é o que o senhor marcas, colocou, duas gente. Uma só marcas, carne. é. O senhor fez assim. Aí, o somatório não é 1 mais 1 não é 2. Aí já é infinito, porque é a unção do Espírito. Aí foi em função disso que a gente percebeu, e a gente tem uma agência de publicidade, que nós somos investidores, que é uma startup, mas é a das meninas, a Trix. Elas falaram assim, não, vocês têm tanto conteúdo, vocês têm que ter os produtos de vocês. Porque tem muita gente no mercado, com todo respeito, que não tem nem a metade da história, da jornada, A da bagagem que entrega, vocês da têm. autoridade que vocês já têm, metade, muito menos. Vocês agora têm que criar a mentoria do casal Zogby. Só tem que definir o que vocês querem, né? Com essa mentoria, que tanto assunto que a gente tem, né? A gente trabalha com jovens, com casais, somos empreendedores. Aí nós criamos o Network, Negócios e Fé. Como empreender juntos. Casal Zogby. Uau, isso Então é em cima disso. é demais isso. Me emociona, porque os casais hoje, eles se destroem nos negócios. Em vez de fazer o patrimônio crescer, deixar um legado para os filhos, um legado tanto espiritual, emocional e estrutural também, isso vai se destruindo, porque o casal não está pronto para andar, caminhar junto. Aí vira uma guerra, né? E a gente o mercado é usa muito muito o que vocês abençoado. A têm. gente é muito abençoado, né? E assim, a gente tem algumas estratégias com o casal. A gente vai para muitos eventos, que a gente é muito convidado hoje. Agora a gente está ministrando bastante, né? Mas assim, qual é a nossa decisão quando a gente está cansado? Porque toda noite a gente tem o que fazer. É difícil a gente ter uma noite para ficar em casa. A gente tem um acordo já há muitos acordo. anos, né? Todo casal tem que ter os Vocês têm os de acordos, vocês. né? E um dos nossos acordos é quando a gente é convidado para algum lugar, né? Ou para dar uma palestra, ou para participar mesmo, né? Um culto, ou alguém convidou a gente para algum evento, alguma coisa assim. E aí um chega pro outro, né, à noite, assim, ai, não tô afim de ir, tô cansado. O dia foi tão puxado. Aí um tem que olhar pro outro e falar assim, Bora. é quando eu não quero ir que eu tenho que ir. E aí a gente, é verdade, nós temos esse acordo. Então, quando um não quer ir, lembra o outro que é quando Tá cansado, tá tá cansado, exausto, o é dia que a foi gente pesado. tem que ir. Mas vamos lá. E é sempre muito É o melhor bom. dia, né? É o melhor dia, é o Porque melhor momento, é a naquele melhor momento que experiência. Deus, quando você já não tem mais força, mas que você tem que ir para um evento, para uma É. reunião, para um culto, seja o que for, é ali que ele vai te usar. Aí a É gente ali chega- que tem a bênção é. para você. A porção, ele vai te entregar ali quando você já tá. E é sempre assim, a E é gente lá chega quando em você vai casa... encontrar alguém que você precisa dar uma palavra, ou precisa precisa ouvir. dos teus serviços profissionais. É lá. É lá que tá É a lá. pessoa. E aí a gente chega em casa e fala assim, aí o outro que não queria, né? Viu bem que eu te falei que ia ser bom. Eu falei, tá Gente, vendo? isso não acontece de vez em quando. É que a gente tem tanto evento que é É sempre. direto, Falei, cara. pois é, ainda bem que a gente foi, né? Mas fala da mentoria. Então, a mentoria, o que a gente quer passar? A vida real. É vida real, é as nossas experiências como casal, como pais, como filhos, né? Como servos, nossa experiência empreendedora, as nossas dificuldades, o que a gente passou, como que a gente superou. Então, é vida real, é a vida do casal Zogby. É essa delícia. experiência que nós queremos passar, né? Está sempre estudando, está sempre buscando, servindo, né? Que é algo que a gente ama fazer, servir as A pessoas. gente trabalha com encontros de casais, que é o grupo da integração da família cristã, já há mais de uma década, né? Que, Sim. assim, são mais de 200 casais que se reúnem uma vez por ano para abençoar 40 casais.
De forma, A gente tudo tem o PGM, gratuitamente. tem as atividades da igreja. Vocês têm uma data para esse lançamento, assim? Tem previsão? Nós vamos definir essa data É. essa próxima semana que A vem. gente vai estar né? com as nossas Reunião com essas consultoras. reunião, Elas vão estar com a é. gente. E aí vai ser agora no segundo semestre. Tá pro segundo Talvez semestre. seja setembro, né? Talvez seja Bom, outubro. nós vamos fazer o seguinte, vamos deixar aqui o contato de vocês, né, para o pessoal te encontrar, e você já sabe que tem uma mentoria que você precisa participar, e você vai achar o Casal Zog. Isso, lá no meu Instagram tem um link. A pessoa pode acessar esse link, né? Que é o Roberta Zog, meu Instagram. E já se inscrever, Tá porque pronto, as já tá meninas aí. vão entrar em contato. É só quem quer se enriquecer nesses 3 assuntos: network, negócios e fé. Se você não quer se enriquecer com isso, Não precisa nem vir. não venha. Mas vai falar de família, de relacionamento, de como a gente usa a fé nos negócios, fortalecendo as networks. Né? Porque servo, a gente prega para quem? Para cadeiras? É. Para pessoas. Então, para isso, você tem que ter contato com pessoas, conectar com pessoas. Aí tem toda uma estratégia. Pode ser individual, pode ser casal, né? Até porque, Uhum. por exemplo, essa pessoa que entrou em contato comigo essa semana, ela falou, eu tô empreendendo, eu tô com muita dificuldade de trazer o meu esposo pro meu negócio. Mas que acho eu que esse é o faço? principal. Entendeu? O principal precisa. Quando chega o casal prontinho assim, já passou por perrengues. Sim. Mas em geral, ou vai um ou vai o outro, e depois vai trazer o que Puxa o ficou, outro. né? Puxa o outro. Isso. E assim, eu olho pro relógio ali. Fica Não se tranquilo. preocupa, não. Esse nosso novo momento, quando a gente se dispôs a encarar essa rotina de posicionamento, de entender que a gente hoje pode ser, através de nós, Deus operar e ajudar muitas pessoas, as coisas vão acontecendo. Os convites, os insights. E assim, uma das coisas que eu estou vivendo paralela a isso, é que eu falava depois que eu saí da associação comercial, depois de quase uma década, que eu entreguei ano passado, em outubro, né? Aí fui pro conselho, né? Hoje eu sou rainha da Inglaterra, ou seja, eu sou o presidente do conselho, ou seja, eu tô lá para ajudar os mais jovens que estão na frente, né? E tá uma turma muito boa lá. Aí eu falei, cara, eu preciso de algo para mim. Roberta, meu Deus, mas tu já tem tanta coisa. Ela fala, você é o César Zogby. Tu não precisa provar mais nada para ninguém, tu já fez tanta coisa. Para, sossega, vamos ficar só cuidando das nossas empresas. Não dá. Sou O eu. empreendedor Eu é fico fogo, orando, Deus, o que tu quer de mim? Deus, eu vou lá para minha varanda e fico conversando com ele. Como é que tu vai? Eu preciso me sentir mais Útil. útil. E aí criei um movimento chamado Porto Velho. Invista aqui. Eu tô adorando Eu esse vi. movimento seu. Tô amando. E aquilo sabe, assim, como meu negócio é gente, estou o tempo todo falando com gente, atuo no mercado imobiliário, e o pessoal investindo. Aí comecei a ouvir muita gente falando, não investe em Porto Velho é feio, Porto Velho é isso, Porto Velho é... Pô, os caras só enaltecem as outras cidades. Não, eu estou fazendo investimento nos Estados Unidos, eu estou fazendo em Itapema, não, eu estou fazendo no Nordeste. E eu não sou contra a diversificação de carteira, cara. Tem que deixar todos, né, os ovos numa cesta. Mas a maioria dessas pessoas fala, cara, mas o que tu tem aqui? Aqui eu não tenho nada. Nunca montou um CNPJ, mas faz dinheiro lá. Nunca construiu uma casa, nunca comprou um terreno, não deixa nada da riqueza que ele tá. Que Deus abençoe essa pessoa para ir lá, seja para um concurso, seja um contrato, seja. Essas pessoas fazem muito dinheiro na nossa terra, mas elas não deixam quase nada lá. O lucro ou os investimentos é tudo fora. Eu falei, pô, cara, nós vivemos hoje a realidade, a gente vem para São Paulo. O que era São Paulo há 100 anos? Foram pessoas que vieram aos poucos. E foram construindo, E foram né? construindo, e foram investindo, e foram poupando, e foram colocando dinheiro. E quem estava aqui vivendo via que tinha oportunidade de trabalhar, lógico, muita gente veio de fora, botava dinheiro para a família um pouquinho, mas comprava uma coisinha aqui. É a construção de riqueza, é uma construção de mentalidade, né? De você valorizar a tua terra, o teu uma lugar. reciprocidade também seria, né? E ser grato, sim. é a gratidão. E lá é um negócio é um lugar de bom negócio também, Mas Porto sim. Velho. Não para ali, Porto Tanta Velho. coisa que Tem tá tanta coisa pra se acontecendo. fazer ali. E como eu Sim. falo com empresários de vários Muitas segmentos, oportunidades. aí eu falei, cara, é Porto Velho, né? Eu fui num evento e o cara falou assim, vamos botar dinheiro nos Estados Unidos. E aí depois que acabou o evento, veio o pessoal falar, e aí, Zogby, o que tu achou? Eu falei, cara, com todo respeito, vai na contramão do que eu acredito. Mas como? Tu não acredita que nos Estados Unidos não tem bons negócios? Não, acredito. Agora o que eu estou falando é o seguinte, eu fiquei 10 anos na entidade aqui como presidente da associação, e associativismo é fortalecimento da economia local. Porra, nós temos... Desculpa, corta. Nós temos que ser mais bairrista. Nós temos que amar mais a nossa cidade. Tudo bem fazer um investimento lá. Agora, gente, nós temos que ir para os Estados Unidos buscar dólar para investir na nossa economia, que é isso que vai fazer a gente melhorar a nossa economia, girar mais dinheiro aqui, gerar mais renda,
ter mais negócios, ter mais pessoas empregadas, ter escolas melhores, ter lojas melhores. É isso, a infraestrutura, a prefeitura arrecada mais. É trazer dinheiro e recurso de fora. E como o presidente americano entrou agora, o discurso dele, vou tornar a América grande novamente. O que ele fez? Trazendo as big tech, as grandes empresas, tragam dólar para cá, que aqui é lugar seguro, vocês vão prosperar os próximos anos. Eu tenho que fazer isso com a minha cidade, pô. E lá é um corredor de negócio, né? Ali é a rodovia Rio Madeira. Ali exatamente. É um corredor Mas poucas pessoas defendem isso. É muita gente que veio de fora, que fica falando dos outros lugares, só vê as coisas ruins da cidade, mas não vê as oportunidades da cidade. Aí eu falei, não, Porto Velho Invista aqui não é só sobre mercado imobiliário, é sobre mudança de mentalidade. Porque aí você deixa amar aquela mente do como é do vira-lata, né? Cachorro vira-lata, só é bom no lugar dos outros, a grama do vizinho que é boa. Cara, a minha cidade é maravilhosa. E ela, que você veja assim, Rondônia tem um grande PIB, uma contribuição muito grande com o PIB do Brasil, vem de Rondônia. Para onde nós estamos chegando, para nós estamos caminhando com o agronegócio e toda essa infraestrutura, logística. Então, assim, Porto Velho é uma cidade extraordinária, 500 mil de habitantes, com características provincianas, mas que cada vez cresce mais. E como tem muita gente fora lá, o que a gente tem que ajudar é construir uma mentalidade de senso de pertencimento. Eu não estou aqui apenas para depois me aposentar e morar em outro estado. Não é só sobre isso. Você pode fazer essa jornada. Mas enquanto eu estiver lá, criando riqueza lá, cara, eu tenho que ajudar a construir aquele patrimônio. Quando que a Porto Velho aqui, dos 30, 40 anos para o futuro, é o que nós vamos fazer. Mas agora, né? Agora. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu sou paulista, eu nasci aqui em Paulista e fui morar em Rondônia com 30 anos de idade. Fiquei 25 anos lá. Retornei, o pessoal, e você veio de onde? Eu apaguei que eu era paulista. Não, eu vim de Rondônia. É tão forte essa questão, assim, é tanta gratidão que eu tenho pela terra, que eu assumi a identidade rondoniense. Sim. Aí eu lembro, não, mas peraí, eu nasci aqui, mas eu fiquei tanto tempo lá que eu me considero rondoniense. Eu me considero rondoniense. Né? Falei, engraçado isso. Eu não nasci lá, a minha filha é de lá, o meu marido lindo também é rondoniense. Mas eu me considero por essa gratidão que eu tenho. Tudo que eu tenho hoje de forte, de firme, eu conquistei ali, naquela terra de oportunidades. Perfeito. Gente, estamos chegando ao nosso final. E sempre no final, a gente traz assim, a gente pergunta para o nosso convidado qual é a próxima fronteira. Mas acho que já contaram, né? Quando a mentoria de vocês é a próxima fronteira. Então a segunda pergunta Tem. A gente tem várias. Então, assim, primeiro, o que a gente quer fazer o resto da vida é compartilhar. A gente sabe que os nossos negócios são na área imobiliária e a gente cuida de pessoas, de patrimônio dos clientes, dos parceiros, dos funcionários. Ali já é a nossa primeiro campo missionário. Mas a gente sabe que o casal Zogby, a gente vê que a gente vai viajar muito levando conhecimento, compartilhando essas experiências, porque a nossa jornada é muito rica nisso. Né? Mas vocês já foram para fora levar... A gente não está nesse circuito de palestras que tem em São Paulo, a gente ainda não está. Né? Eu nem sei como chegar nisso, mas o que a gente quer, que a gente sabe que é um chamado. Mas tem muita gente que não vai vir aqui de Deus. E tem que escutar vocês. Nós já estamos hoje aqui com vocês. Já tá aqui, ó. Né? Então, é falar do amor de Deus e de como Ele construiu a nossa transformação. E a gente sabe que em breve a gente vai estar fazendo isso com... Né? Quando a gente volta, a gente foi dar um treinamento para 30 casais de 2 igrejas na semana passada, né? A gente levou lá, era sobre... Era um tema que eles passaram pra gente, mas tinha comunicação não violenta, aquelas coisas e tal. E foi tão gostoso. Foi maravilhoso. Tinha 6 pastores, um monte de gente lá que casais, veio. Né? Relacionamentos, fortalecimento. Foi tão maravilhoso aquilo, né? Que não tinha a ver com a nossa network, negócio de fé, mas que é um tema que a gente foi convidado específico. Mas quando a gente acaba aquilo que as pessoas vêm e falam, caramba, já vem falando, o pastor, eles me chamam de pastor. Eu falo, não, gente, sou apenas um missionário. Então, quando a gente volta para casa, fala assim, é isso que eu quero fazer o resto da minha vida. Missionário. Além dos apaixonante a gente ver a transformação das pessoas, isso né? Que eu ia falar. Nossa, quando você percebe a pessoa transformada, quando você percebe assim, que você faz parte de algo muito maior. Falar, nossa, é para isso que eu nasci. Para amar o próximo como a mim mesmo. É isso. Então, talvez essa seja a nossa próxima... A gente estava falando, né? O que você faria o resto da vida? Né? Essa é algo que a gente gostaria de fazer. A pergunta que a gente faz, às vezes, assim, quando a gente faz a orientação vocacional, o que você faria de trabalho se não houvesse dinheiro, não fosse ligado a dinheiro? O que você escolheria fazer? Né? Então, esse é o seu. Isso, com certeza. Aí vem o dom, aí vem o propósito, nasce dessa forma. Gente, uma segunda pergunta, a primeira, a segunda pergunta é, qual conselho que vocês dariam para os jovens que vocês foram no passado?
Caramba. Você queria ter ouvido esse conselho, não ouviu na época, o que você falaria para aquele jovem do passado? César, o Senhor é contigo. Não temas. Siga em frente. Aprenda com os erros da jornada. Não temas. Seja forte e corajoso. Uau. Josué, 1:9. Anota aí. Você falou isso pra mim um dia, mas pra poder contar no próximo podcast, quando você me disse, seja forte e corajosa. Putz, não me dá. deu esse conselho lá atrás, olha. Há uns... É muita história que a gente não conseguiu contar aqui, mas tudo bem. Agora da Roberta. Deixa a Roberta contar o dela. Roberta agora também. Eu acho que, assim, acredite em você, sabe? Eu acho que isso, pra mim, é muito forte. Como eu falei pro César, né? César é meu fã e ele acredita mais em mim do que eu mesma, né? Eu sei como é que ela é em casa assim também. E é a mesma coisa. Ela também vê coisas em mim que eu não... E ela me dá cada força, que é essa conexão do casal, né? Acredite em você, você vai conseguir. E essa questão de ser forte e corajosa, né? E ser corajoso, é algo que eu sempre falei para as minhas filhas. Eu falo com elas, né? Praticamente todos os dias, sempre falei isso. Quando elas me ligam nas dúvidas, né? Questionando algumas coisas. Quando a gente se despede, né? No aeroporto. Então, seja forte e corajosa. Então, falaria isso para minha jovenzinha lá, que não conseguia sonhar de muitas coisas, né? Não conseguia visualizar sonhos, achava que os sonhos era algo que era para ficar nos sonhos mesmo, que não eram realizados, é para o outro. Então eu falaria, Roberta, seja forte, corajosa, confie em você, você vai conseguir. Uau, que lindo, gente. Vocês podem aplaudir onde vocês na sua casa, onde vocês aplaudirem. E também dizer assim, que pena, acabou. Acabou este episódio. Mas porque já sabe com o caminho, certeza, eu ia falar agora, sabe outros. o caminho. E se vocês querem ir para São Paulo, falar a voz de vocês, nosso microfone está aberto para vocês. Essa mesa é de vocês. Obrigada. Quando quiserem vir, só ligar. Estamos indo. A gente reserva aqui para vocês poderem deixar a voz e para o mundo. Amém. Fazer a carteirinha pra Obrigada. ele, né? A carteirinha. É isso. Muito Obrigada. obrigado, Passou rápido o tempo. A gente não vai passar. É assim foi uma mesmo. delícia. É que é gostoso. Que bom, foi um prazer. E você nos aguarde e fique conosco, né? Até o nosso próximo episódio e até a próxima fronteira. Até já. Até lá.